Vamos começar aqui trazendo a notícia importante que ia falar o Vene, ó, que o Diogo Dantas trouxe ontem, tá? Ele trouxe ontem duas informações importantíssimas aqui para o nosso debate. Ele trouxe, né, a primeira matéria, que é essa aqui, ó. Na Justiça, Libra diz que Flamengo ratificou duplamente estatuto com divisão de receitas. Clube nega. Aí vem aqui na linha fina. Diretoria de BAP afirma que desconhecia cenários específicos relacionados à audiência, mas mantém dúvidas sobre intenções de Landim, que não foi encontrado para dar explicações. Até esse momento, quando ele fez essa matéria, o Landim ainda não tinha se manifestado, o Landim se manifestou posteriormente. Então vamos aqui à matéria. Aqui, ó. Em manifestação à Justiça, tá? Ele traz aqui a tese que a Libra apresentou no seu recurso na Justiça, em contraponto, tá? A liminar que o Flamengo obteve. A Libra afirma que o Flamengo ratificou, né? Ratificar, você confirmar, né? Em fevereiro de 2025, já sob a gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o estatuto do grupo que havia sido aprovado em setembro de 2024 pelo então presidente do clube, Rodolfo Landim. E aí a gente tem que lembrar, fevereiro foi quando essa diretoria atual participa da primeira assembleia na Libra, que foi exatamente no dia 7 de fevereiro. Segundo a petição da Libra, a qual o blog teve acesso, o Flamengo concordou no dia 7 de fevereiro com a consolidação do documento e com a contratação de uma consultoria para fazer a apuração dos valores devidos sem alteração do anexo 1 do contrato que detalhava os percentuais de repasse. Então, vamos lá. O Flamengo concordou, a tese deles, no dia 7, tá, com a consolidação do documento, no caso o estatuto, e com a contratação de uma consultoria, que é a Matos Project, para fazer a apuração dos valores devidos sem alteração do anexo 1 do contrato que detalhava os percentuais de repasse. Então, está dizendo aqui o seguinte, o Flamengo concordou lá, ratificou o estatuto, votou pela aprovação da contratação da Matos Project, que, né, já daria ali para eles essa autonomia para fazerem a apuração dos valores, né, respectivos à audiência, sem alteração do anexo 1. Tá? O anexo 1, que é aquele documento que tem aquela tabelinha que não vinha, aquele documento divulgado pelo Lavieri, que no final tem a tabela, que no caso ele cortou a tabela, mas tem a tabela sem a especificação por plataforma, né? Então está dizendo o seguinte, o Flamengo ratificou o estatuto no dia 7 e aceitou contratar uma empresa para fazer a apuração daqueles valores, dando autonomia para a empresa para isso, sem mudar o anexo 1. O Flamengo, por sua vez, nega que tenha ratificado naquela altura qualquer cenário de divisão. O clube alega que BAP participou da primeira reunião em fevereiro e ainda se inteirava dos documentos, e que o presidente só aprovou a entrada da consultoria Matos Project, que já prestava serviço à Libra. Que para mim também essa questão de ratificar o estatuto, porque se já foi aprovado, você não tem obrigação de ratificar, né? Algo que já foi deliberado, debatido e votado, né? Mas o que seria relevante aqui no caso é a contratação dessa empresa, que é a empresa do Silvio Matos, CEO da Libra, e que ela teria autonomia para poder definir o critério de divisão, né, por plataforma, sem alterar o anexo 1. Mas seguindo. Em um dos embates narrativos que prometem estar na arbitragem, na justiça, depois dos dois lados não conseguirem avançar em qualquer tipo de acordo, e o Flamengo obter liminar bloqueando a verba que foi pela TV Globo, no total de 77 milhões. Aqui está o trecho, né, da peça, né, da Libra, tá? Da peça da Libra. Eu coloquei aqui separado, né, um documentozinho aqui para a gente poder ler com tranquilidade aqui e com mais visibilidade também. Então, tá bem visível aí para vocês? Espero que esteja bem visível. Então, vamos lá. 34, né? O contrato Globo estabelece também que os pagamentos obedecerão os critérios de rateio entre os clubes associados estabelecidos pela Libra no anexo 1 do seu estatuto, já reproduzidos no item 29. Né? Deve ser o anexo lá, constando, né, o anexo 1 do artigo 51. 35. Ainda pelo contrato Globo, cabe à Libra fornecer, com antecedência mínima de 30 dias, as orientações para rateio das receitas advindas do contrato,
sendo que os pagamentos deverão ser feitos diretamente para cada clube associado. Previamente ao pagamento, os respectivos clubes associados devem fornecer à Globo o respectivo recibo, seguindo os valores estipulados no contrato Globo e as orientações sobre rateios fornecidas pela Libra à Globo, né? Aqui está falando aqui vou dizer assim, da parte burocrática ali do pagamento. Você apresenta o recibo junto com o documento da Libra especificando como é que é o rateio, papapá, aquela parada ali. Aí vamos. Após a celebração do contrato Globo 36, houve a ratificação da contratação da Matos Projects, a quem foi confiada a tarefa de executar o contrato Globo, realizando as apurações dos valores devidos aos clubes e a interface com a Globo, seguindo as diretrizes já acordadas no anexo 1 e no próprio contrato Globo. Está dizendo aquilo que a gente falou aqui, que a Matos Projects ela tinha essa tarefa, essa atribuição de fazer essa apuração do valor e, né, que já estava, né, no caso aqui, seguindo as diretrizes lá do anexo 1. Basicamente, estou dizendo, o anexo 1 só mostra, né, ali como deve ser feito o rateio e a Matos Projects, que tem essa autonomia para poder fazer a apuração, né, dos valores devido ao que vai ser pago a cada clube. 37. Nesse sentido, em AGE, né, Assembleia Geral realizada em 7 de fevereiro, além da consolidação do Estatuto Social da Libra, que contou com a ratificação do Flamengo, já sob a nova gestão, houve a deliberação pela ratificação da contratação da Matos Projects, mantendo-se inalterado o anexo 1. Como se vê, 38, os clubes associados não só definiram os critérios de rateio das receitas de transmissão, aí ele lembra ali que foi na Assembleia Geral do dia 6 de setembro, como celebraram o contrato com a Globo, né, devido à formalização, no dia 4 de dezembro de 2024, contrataram consultoria, a Matos Projects, para executar os cálculos conforme critérios definidos no anexo 1, os quais encaminhados à Globo, pagando à emissora individualmente cada clube associados, nas datas definidas contratualmente. Tá? Então, basicamente, ele está dizendo aqui que o seguinte, não havia necessidade, tá? Não havia necessidade de haver alteração no anexo 1, porque o fato de ter ali, com relação à audiência, tá? Com relação à audiência, dizendo que você tinha que ter um mínimo de porcentagem por TV aberta, TV fechada e pay-per-view, que a Matos Projects, sem precisar alterar o anexo 1, ela é que faria esse cálculo, tá? Para pagamento aos clubes, sem mudar o anexo 1, correto? É isso que eles estão alegando aqui. Antes da gente voltar de novo à matéria do Diogo, eu vou trazer aqui, e aí trazendo um pouco do meu entendimento, porque se a gente for lembrar da apresentação do Flamengo lá, né, no dia 7 de outubro, o Flamengo traz uma cronologia dos fatos, né? Ele traz uma cronologia. Olha, tivemos lá no dia 7 de fevereiro, apontamos a necessidade dessa complementação e, né, a Libra, né, ela reconheceu. Aqui eu vou colocar 2 trechos, né, de falas do Marcelo Campos Pinto, por isso que eu comecei a ter um pouquinho mais tarde a live, porque eu fui assistir, né, eles disponibilizaram 1 hora essa entrevista, né, no MengoCast com o João Guilherme, e aí ele fala que, assim, a entrevista basicamente não tem nada muito diferente do que ele apresentou, né, ali, né, colocado de uma maneira mais informal, sem a apresentação das tabelas que foi feita na reunião do dia 7, mas eu aproveitei esse conteúdo para a gente pegar aqui, para a gente contrapor ao que a Libra está colocando, porque é muito diferente do que o Flamengo alega, porque eles estão dizendo basicamente o seguinte, olha, em nenhum momento houve a necessidade do anexo 1, porque o anexo 1 ele já é claro no sentido de que ali ele cria o critério, e quem faz os cálculos para definir o rateio é a Libra, através da empresa, né, Matos Projects. Né? Mas vamos ver aqui o que fala o Marcelo Campos Pinto. Deixa eu colocar aqui na melhor resolução para a gente. E também
ponto 25. São 2 trechinhos pequenininhos, vamos lá. Então, vocês viram ali que ó, não tem necessidade de mudar o anexo 1, certo? Ou seja, de você complementar, né, o rateio por plataforma. A elaborar cenários em que ela partia de princípios subjetivos e na primeira reunião eu fui lá e apresentaram 5 cenários que eles construíram. 5 cenários. Vocês dizem que a regra é aplicável, mas você me mostra que você calculou 5 cenários que complementam aquela regra para poder dividir o dinheiro. Então significa que aquela regra ela é completa segmentação. Aí é uma... E a parada que a gente está falando aqui, se o anexo 1 ele não precisava de alteração, se a consultoria tinha autonomia para poder fazer os critérios, né, de cálculos e de rateio do que apresentava as linhas gerais, né, daquela tabela do anexo 1, por que eles apresentaram cenários para o Flamengo quando o Flamengo questionou isso? Fica a dúvida. Existe no Estatuto da Libra o direito de veto em determinadas situações. Qualquer clube pode vetar uma decisão em determinadas situações. E este veto ele é muito claro, muito nítido, quando diz o seguinte: para mexer no anexo 1, que é a fórmula de rateio, há que se ter a unanimidade dos clubes. Então, esse é o nosso ponto. Não teve unanimidade. Em primeiro lugar, a mudança da regra, que eu acabei de explicar para vocês, que pega uma audiência, dá para o Flamengo 31 pontos, dá para o Juventude 31 pontos, o Flamengo aprovou. A parte de baixo, que é fundamental para o cálculo dessa fórmula, inexiste. Inexiste. Se ela inexiste, e tanto ela inexiste, é que na primeira reunião que eu tenho com a Matos Projects, eles me trazem 5 cenários. Exato. E aí os 5 cenários, Nação, é para vocês entenderem. Então, assim, é uma tese bem diferente do que apresenta o Flamengo. E como o Rafael Modena está falando aqui, né? O anexo 1 fala de aferição de indivíduos. No critério 1, que é o critério apresentado pela Libre, que inclusive foi o critério utilizado para orientação à Globo para fazer os pagamentos, fala em aferição por domicílios, né? Inclusive, acho que, se eu não me engano, nos 3 cenários que foram considerados no final dos 5, né? Acho que era 1, 3 e 4, alguma coisa assim. Não, 1 e 4 e depois eles consideraram alguma coisa assim. Mas eu sei que dos 5 cenários que eles apresentaram, 3 falavam em aferição por domicílio, né? E aqui lembra bem o Rafael Modena, né? Isso é uma mudança, ou seja, não dá para alegar que não houve mudança. Então, mas eles, na verdade, Rafael, a alegação da Libra na justiça é que não necessitava de mudança. Que, na verdade, o anexo 1, né, que traz as linhas gerais e aquela tabela, ali é uma orientação, e quem tem autonomia para fazer, né, o cálculo do rateio por plataforma fica por conta da consultoria, da Matos Projects. Agora, se você tem essa autonomia, eu tenho autonomia, eu que vou fazer os cálculos, aquilo ali, as linhas gerais são suficientes. Por que eu vou apresentar 5 cenários? E não só apresentar os 5 cenários, como também levar isso em assembleia, para poder escolher o cálculo. Ora, se eu tenho autonomia e eu não preciso mudar o anexo 1, por que eu levei para plenário isso para ser votado? Que a gente subentende que é uma complementação ao anexo 1 do artigo 51 do Estatuto da Libra. Então, assim, é uma contradição, é uma outra versão, né? Que é um contraponto muito grande ao que o Flamengo conta, né? E quando a gente pega a cronologia dos fatos, tá? A cronologia dos fatos. O outro trechinho aqui, só complementando, né, aqui a informação do Marcelo. Vamos de novo, essa questão da complementação do anexo 1, tá? Vamos embora. Bem, então, você está complementando o artigo. Pode ser interpretado assim. Eu falei, é exatamente isso, porque você acabou de dizer que a fórmula é incompleta, está complementando, e complementação, votação unânime. E a gente vem nessa discussão, e vem. Desde fevereiro. E vem desde fevereiro. O Flamengo pensava em entrar na justiça? Não. Em momento algum. Por quê? Porque divergências entre sócios... E aqui, para mim, também entra uma outra situação, assim, questão minha, reflexão minha. O Flamengo apresentou um cenário,
né, que foi até naquela reunião de agosto, que o Flamengo apresenta o voto contrário ao cenário 1 e declarando por escrito o seu voto no cenário 6, que era o cenário alternativo apresentado pelo Flamengo, a Libra poderia simplesmente, então, ter escolhido aquele. Não teria necessidade, por exemplo, quando o Flamengo, na reunião de maio, sugere, né, o Marcelo Campos fala isso na apresentação, falou, gente, para vocês não ficarem sem receber, porque tinha um meio termo, né? Tinha um cenário 4, que era um meio termo, que elevaria a receita do Flamengo ali para 220 milhões, sair de 197 para 220 milhões, se eu não me engano. E ali seria o meio termo, o Flamengo falou, olha, vamos considerar esse cenário 4 aqui, e aí a gente depois vota, né, um que vai ser definitivo para ser considerado a partir de 2026. Eles não quiseram isso, falaram o seguinte, olha, vamos suspender a reunião, isso é a reunião de maio, e Flamengo, você conversa com Bahia, Vitória e Santos, que teriam mais impacto, né, que seriam os clubes que teriam uma diminuição de receita no cenário 4, e o Flamengo vai, se eu não me engano, acho que até Santos, se eu não me engano, e o Santos, e parece que por videoconferência Vitória e Bahia, foram peremptoriamente, falaram, olha, a gente não quer mudar, a gente quer o cenário 1 que é melhor pra gente. Ora, para que então precisaria do Flamengo até conversar, suspender a reunião para que o Flamengo conversasse com os clubes para poder... Era só eles falar, Flamengo, não, essa autonomia já foi aprovada, né, aqui é da consultoria que vocês aprovaram a contratação. Entende? Assim, a necessidade de movimentos depois desnecessários, se for seguir essa alegação da Libra, mas vamos seguir aqui com o que o Marcelo está falando. Divergências entre associados, que essa é uma associação civil, não é propriamente dita uma sociedade anônima, como é qualquer companhia que está na Bolsa de Valores, em família, existem divergências e elas são conversadas. As pessoas podem até se desentender naquele momento, mas a vida segue. Então ninguém pensava dentro do Flamengo em jamais entrar na justiça, porque aquilo para nós é transparente, tão assim, simples, que o nosso esforço era mostrar que o simples era óbvio. Sim. Mas não tivemos sucesso. Agora, o que acontece em 16 de maio de 2024? A Libra convoca uma assembleia para o quê? Para que os sócios deliberem qual é a fórmula que vai se mensurar a audiência conforme o contrato Globo. Tá entendendo? Se a empresa, a consultoria, já tinha autonomia para isso, para que convocar uma assembleia para isso? É contraditório, né? E nessa assembleia são apresentados 5 cenários para votação, que foram calculados pela Matos Projects, e um 6º cenário apresentado pela Globo. Ora, tanto é verdade que essa fórmula é incompleta que a própria Libra convoca uma assembleia para que a gente escolha como complementar a fórmula incompleta. Exato. E você, com toda a sua experiência, acabou de dizer aqui que presenciou e participou de vários diálogos, né? Discussões para... Então, assim, para mim, né, fica meio que sem sentido quando a gente considera o que traz o Flamengo, a ordem, cronologia, a convocação que foi feita pela Libra, de que não haveria necessidade alguma disso, desse desgaste, já que a empresa, a consultoria, a Matos Projects, tinha autonomia para poder fazer o cálculo e o rateio, né? Vamos voltar agora à matéria, né, do Diogo Dantas aqui, a complementação da matéria. Aí ele vem, bloco diz que o clube aprovou critério e orientações para pagamento. Aí ele fala aqui, na petição da Libra, o grupo afirma que o contrato obedecerá a critérios de rateios entre os clubes estabelecidos no anexo 1 do estatuto, mas não diz quais são eles. Tá? Na petição da Libra, o grupo afirma que o contrato obedecerá a critérios de rateio entre os clubes estabelecidos no anexo 1 do estatuto, mas não diz quais são eles. Né? Lembrando que tinha lá o sinalzinho da porcentagem sem os valores por plataforma. No referido anexo está apenas a divisão de 40 igual para todos, 30 por desempenho e 30 por audiência da TV, aberta, paga e streaming, sem diferenciar o percentual de cada uma. Ainda na petição, a Libra explica que vai fornecer com 30 dias de antecedência as orientações para rateio e que os pagamentos serão destinados aos clubes diretamente, né? Que é aquele aviso, né, que já é uma ilegalidade que o Flamengo apresenta, inclusive uma das primeiras, porque ainda não tinha sido definido o critério. Segundo a Libra, a Matos Project teria a tarefa de realizar as apurações dos valores devidos. Tá?
aí aquilo que a gente leu, né? Nesse sentido, né, a Assembleia Geral realizada em 7 de fevereiro, além da consolidação do Estatuto Social da Libra, que contou com a ratificação do Flamengo, já sob a nova gestão, houve a deliberação para a ratificação da contratação da Matos Project, mantendo-se inalterado o anexo 1. Tá? A manifestação ainda amarra as movimentações de 2024 e reforça que, na ocasião, os clubes definiram os critérios de rateio das receitas de transmissão. O Flamengo reforça que jamais aprovou o cenário 1 da divisão que foi implantado. Né? E aí, mais uma vez, né, não faria muito sentido você ter aqui a parte do Landim, que já não, né, isso aqui caiu porque o Landim falou, então não vou ler aqui, já que nós temos uma informação atualizada. Então, assim, essa é a alegação da Libra, tá? Que, assim, além de ser que praticamente não é nenhuma resposta à alegação do Flamengo, segundo eles apresentaram, ele traz, na verdade, uma outra informação de que, olha, na Assembleia do dia 7 de fevereiro, além de ter, né, aprovada a contratação da consultoria da Matos Projects, os clubes deram a essa empresa, tá, autonomia para fazer os cálculos dos valores, tá, e o rateio percentual por plataforma para poder fazer o pagamento. E aí eu entendo o seguinte, tá, beleza. Qual a necessidade, então, de você convocar uma assembleia para maio, certo? E antes disso, entre fevereiro e maio, você chamar o Flamengo e apresentar para o Flamengo 5 cenários. Porra, se é a autonomia da empresa, a empresa não tem necessidade disso e muito menos de convocar uma assembleia para votar. Então, eu entendo que se foi convocada uma assembleia para poder votar e complementar, né, o anexo 1 para poder detalhar o percentual por plataforma, que é uma alteração do estatuto e que havia essa necessidade. Mas está aí, a justiça vai decidir, vai tomar a decisão sobre essa situação, né? E aí a gente vai ter que aguardar. E, assim, gente, eu não vou dizer aqui quem está certo, quem está errado. Quem está acompanhando a história, pegue as informações e forme a sua opinião. Tá aí agora o lado da Libra, tá? Tá o lado da Libra. E aí você tira a sua opinião, né? Tira a sua opinião. Aqui no canal tem um vídeo só, eu peguei lá, acho que anteontem, tá até o corte também, colocando a alegação do Flamengo. Cada ponto que o Flamengo alega que a Libra, tá, agiu em desconformidade não só ao seu estatuto, como também em desconformidade à lei, né? Ao alterar, por exemplo, a pauta da Assembleia, né, que tinha sido suspensa, a Assembleia de maio, a alteração na ata, né, mandando uma ata com omissões de trechos importantes, essa série de situações, e aí compara com o que a Libra está trazendo aqui e tira sua opinião. É isso que está na justiça, tá? É isso que está na justiça, e a justiça vai deliberar, né, ter uma decisão aí, que, lembrando, qualquer decisão, tá? Ontem até o Flajampa, lembrando aqui da entrevista do Rodrigo Matos, né? Ontem eu assisti também lá no canal do Bernardo Ramos, de que, independente da decisão que a justiça tomar sobre a liminar do Flamengo, esse assunto continua, ele vai seguir para uma arbitragem, tá? Esse assunto não vai estar resolvido, independente da situação, da decisão que for tomada com relação ao recurso que a Libra apresentou, ok? Esse assunto continua, a não ser caso que haja um acordo no meio do caminho e aí não haja mais necessidade, né? Resolva essa contenda entre os clubes e tire, e aí não tem necessidade de você ter mais essa justiça, né?